atenção a esses projetos. E, por fim, era isso, gente. Muito obrigada, Noeli. Nossa, você trouxe dados muito importantes. Morgane? Fez uma... Fizeram uma troca? Só um pouquinho. Tá bom. Não, mas é isso, cada uma dá perspectiva. Não, então, vou começar pelo começo, sim. Então, eu sou Ingrid Sateremaué, estou aqui representando a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, né, a RENFA. Primeiro eu queria falar um pouquinho, né, do que são os nossos... O que a gente se preocupa muito, né, enquanto RENFA. Um pouco de tudo isso que foi falado aqui. Mas a RENFA, ela tem muito cuidado em atuar com afeto, com cuidado e com reparação histórica. Então a gente vai estar falando de tudo isso em todas as falas aqui que a gente encontrar. A gente vai falar de todos esses princípios também quando a gente começa a refletir sobre o filme. Não é fácil, confesso para vocês que para mim não está sendo fácil e estar aqui. A gente é a grande parceira de um projeto de combate à cultura do estupro, onde a gente atua nas escolas municipais, estaduais. E não é fácil porque eu sou mãe, não é fácil porque eu sou vítima dessa violência. Eu sei que muitos aqui são ou conhecem alguém, ou infelizmente ainda vão conhecer alguém. Essa é a triste realidade do Brasil racista e desigual que a gente vive, né? Então, mas eu achei fantástico tudo isso que aconteceu, da forma que aconteceu. Que aí as companheiras já trouxeram, tudo que o vai trazer mais elementos aí, então eu vou me preocupar com a parte que eu sei fazer e aonde eu já tive, que é nesse cenário terrível que eu tinha que conhecer todos e saber as maldades que cada um fazia. Né? Então eu fui assessora especial no Congresso Nacional, então eu tive a infeliz, né, o desprazer de sentar várias vezes do lado de Júlia Zanata para ir para Brasília, de viajar com o governador, de estar nessas audiências e nesses espaços. E realmente é muito pesado e a gente precisa ter muita força, muita segurança para a gente dar continuidade nessa luta. Mas nessa fala eu queria resgatar que esse movimento ele não surge do nada, né? Ele não vem do nada. Porque se a gente não faz essa referência, a gente acaba invisibilizando os vários movimentos feministas que estão atuando dentro do Congresso, que estão produzindo política, que estão elaborando documentos, para que a gente pudesse falar hoje sobre isso, né? Porque essa atuação que a gente vê nas ruas é resultado de toda essa construção que é feita, né? Então, antes de toda essa mobilização na rua, esses movimentos estavam enviando documento, fazendo recomendações, fazendo pressão dentro do Congresso, até que tem uma hora que a gente acorda, né, para a vida e começa também, através desse despertar, de despertar outras pessoas, fazer um movimento e que se resulta nesse recuo. É um recuo, né? Não é ainda, não batemos o martelo final, não garantimos ainda a vida das nossas meninas, das nossas mulheres, das pessoas que gestam. É importante a gente frisar isso. É importante frisar isso para que a luta ela não adormeça novamente. Nós precisamos continuar nessa luta, que é uma luta contra a misoginia. É uma luta contra todo esse ódio que, infelizmente, a gente vivencia com o machismo que avança de uma forma terrível sobre os nossos corpos. Porque tudo que foi falado aqui é um absurdo, né? A gente vê cada movimentação, cada justificativa através de documentos e também das artimanhas e também de não respeito aos processos. E aí eu queria falar com vocês não sobre aborto, eu queria falar com vocês sobre democracia. Porque se a gente não garante o direito das mulheres decidirem, se a gente não garante realmente barrar todos esses ataques, a gente não tem democracia. Mas isso não é novidade para ninguém, né? Porque a gente vive numa falsa democracia. Numa falsa democracia onde os corpos das pessoas mais marginalizadas, que vivem em contextos mais precarizados, são essas que estão sendo atacadas nesse PL. Quando a gente está falando dessa PL, a gente está falando que o Estado não olha para a educação. A gente está falando que o Estado não olha para a saúde. A gente está falando que o Estado não olha para os pobres.
a gente está falando que o Estado é racista. A gente está falando que o Estado é desigual. E se tem tudo isso, a gente não tem democracia. Então a gente vive uma falsa democracia. Então a gente precisa, de fato, né, entender a gravidade disso tudo. E aí eu gosto de colocar que apesar de os números serem menores no sul e serem exorbitantes no norte, um caso que seja é um absurdo. Não era para acontecer. Né? Então é muito triste a gente viver essa realidade. Enquanto mãe, é muito difícil para mim falar sobre, mas eu sei que também faz parte desse processo da gente continuar intensificando essa luta. Nesses dados, onde a gente tem 74% das mulheres, das meninas negras, né, atingidas diretamente, é o dado que a gente tem, mas se vocês prestarem atenção, minimamente ou quase nunca se aparecem os dados das mulheres indígenas e das meninas indígenas. Nesse momento que a gente está falando aqui, a gente tem um dado levantado pela Articulação das Mulheres Indígenas de 30 crianças estupradas e que continuam com a gestação, crianças Yanomami. Crianças estupradas por garimpeiros. Né? Então, esses dados eles não aparecem. E esses dados só são possíveis de aparecer porque esses movimentos estão fazendo esse observatório, estão fazendo essa luta, mas mesmo assim, parece que é uma luta que a gente todo momento está ali nadando para não morrer afogadas. Né? E é muito triste, né? Porque isso nos traz várias lembranças, nos traz vários gatilhos, mas nesse processo que não foi respeitado dentro do Congresso é a gente entender com quem está o poder no país que a gente vive. O poder, infelizmente, está na mão dessa bancada, né, que a gente conhece como evangélica, mas tem várias outras bancadas que estão a serviço também dessa bancada evangélica. Não por causa da religião, não, é por causa do dinheiro. É por causa do poder. Não é simplesmente pela religião, porque nem muitas vezes esses próprios não cumprem nada. Esses são os próprios estupradores. Né? E a gente tem vivenciado isso, tem visto isso em todas... às vezes isso não viraliza, mas a gente vê isso nas notícias também. A gente vê como pessoas como o presidente da Câmara, Arthur Lira, tratam o assunto como, né, fosse um simples PL que vai autorizar uma estrada. Mas é uma estrada que corta os nossos corpos, que mata os nossos corpos. Né? E não são somente números, né? São vidas. E não são só essas vidas que são interrompidas, né? São vidas de outras mulheres, são vidas de famílias. E que muitas vezes as pessoas usam também esse argumento, né? Estamos defendendo a família, estamos defendendo as crianças, estamos defendendo a vida. Mas, na real, não é nada disso. Então, a morte a gente vê que como foi colocado, né, o próprio julgamento ali que se tem e que é super normalizado. E eu me deparo nessa situação de pensar, né, o quanto é importante a gente criar estratégias que vão realmente nos favorecer para que a gente possa avançar nessas lutas. E aí eu queria referendar como foi articulado, principalmente pelas deputadas e pelos movimentos feministas que fizeram essa articulação, que pensaram como iam usar a tática que a gente ia usar para que realmente isso envelhecesse de uma forma muito rápida. E foi. Nós não falamos sobre aborto quando a gente foi pra rua. Nós falamos porque nós falamos todo dia. Né? Mas quando foi pra rua, para ganhar o apoio popular, nós falamos que criança não é mãe. Nós denunciamos todos os casos de estupro que acontecem. Né? Então, eu acho que nessa falsa democracia, né, no período que a gente vive, que é tão tenebroso, onde várias coisas que são importantes, que são assuntos que a gente pode falar de vários temas, e economia principalmente, que tanto se fala, né, nesse país, tanto que economia, desenvolvimento, mas que desenvolvimento é esse? Para quem é esse desenvolvimento? Para aqueles que a gente sempre sabe, né, que é a grande minoria, mas que concentra a maioria da riqueza. Né? Enquanto isso, os nossos corpos continuam sendo tombados, enquanto isso,
a criminalização da nossa vida, do que sustenta a nossa vida, do que pode melhorar a nossa vida, continua sendo criminalizado. Né? Então, nesse sentido, e também não quero me estender muito, porque a gente precisa realmente se apropriar desse assunto. Né? E quando a gente se apropriar, a gente vai convencer as pessoas, vai tocar as pessoas, não simplesmente pelos dados que são importantes que a gente traga, eles são relevantes, porque a gente combate a anticiência que também está acontecendo, né? Mas através das vivências, através da fala que vem do coração, a gente vai poder realmente dialogar com essas pessoas que são próximas a nós. Então, o trabalho das católicas é incrível, né? Tenho usado bastante para dialogar com mães, né, de companheiras minhas que sempre reclamam como é que eu vou falar com a minha mãe sobre o aborto. Ela fala que é a favor, mas não tem material. Não, tem. Ela é católica? Tem. Né? Então, procurar meios, né, se informar. A gente acaba errando demais e reforçando tudo isso que acontece nessa sociedade por falta de informação. Então, o preconceito, a criminalização é o reflexo da falta de informação. A gente fez um contrato, quando a gente nasce, a gente assina um contrato que já está posto aí, que foi a nossa Constituição, né? E mesmo ela, muitos de nós não conhecemos, mas também eles que estão lá não conhecem. E esse desconhecimento nosso, né, não deles, fazem com que essas coisas passem e muitas vezes a gente não tenha nem tempo de lutar. Né? Então é muito importante que a gente possa estar atentos a tudo isso. Lembrando que ano de 2024, em tudo isso que aconteceu, é muito importante, é um ano eleitoral. A gente está todo o tempo batendo, né? Poxa, eles são contra nós, eles não fazem nada por nós, eles dizem que representam nós. Mas e aí? O que a gente vai fazer para mudar esse cenário? De fato, a gente tem que dar atenção às eleições municipais como a gente dá atenção às eleições nacionais. Né? Eleger um vereador, eleger um prefeito, diz muito do que a gente quer que entre pauta, diz muito do que a gente quer para a nossa vida, diz muito do que como a gente vai poder lutar para garantir os nossos direitos. Muitas vezes a gente não está nem lutando para avançar, né, nos direitos, estamos lutando para manter os direitos que a gente tem. Então, qual vão ser as possibilidades que a gente vai construir através desse ano eleitoral para que a gente possa ter educação sexual nas escolas? De que fato a gente vai construir um caminho que a gente possa estar falando da legalização do aborto de formas estratégicas, que a gente possa falar através da economia, através da educação, através da saúde. São formas estratégicas que a gente tem que saber. A gente vive em guerra, a gente está numa guerra e a gente somos os únicos... o único exército que a gente tem é nós, mas a gente precisa se preparar para isso. A gente é capaz de ocupar esses espaços, a gente é capaz de produzir política, e isso se mostrou agora, na nossa forma de se organizar de forma rápida, quando realmente é algo que está atingindo os nossos corpos, as nossas vidas, o nosso modo de viver. Então, quando a gente está falando disso, que a gente está vivendo agora, que é o PL 1904, a gente está falando de que a gente precisa despertar, a gente precisa acordar, a gente precisa falar, a gente precisa olhar para o lado, a gente precisa ter mais afeto, a gente precisa ter mais cuidado e ter um comprometimento com a reparação histórica. A reparação histórica é garantir o nosso direito legal de aborto no Brasil e não retroceder nem um passo. Infelizmente, isso não acontece só no nosso país, esse ataque ele acontece de forma mundial, né? Então, muitas coisas ainda podem piorar, porque elas vão ser reproduzidas no Brasil. Então, a gente precisa acordar para esse momento que a gente está vivendo. Porque se a gente não acordar, ele vai passar e nós vamos começar a viver num governo que foi eleito por nós, mas que a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Né? A gente está todo momento falando de coletividade. E se a gente não enfrentar, não cobrar, não pressionar, a boiada vai passar. E a gente não vai deixar essa boiada passar. Eu confio muito no potencial de cada uma de nós, muito bom ter os companheiros aqui. Essa não é uma
luta que fala somente sobre nós, é sobre vocês também, porque a gente quer acabar com esse machismo que tem, infelizmente, destruído muitas vidas. E essas vidas, quando a gente fala, é das nossas meninas, das mulheres, das pessoas que gestam. Então, vamos juntos, vamos confiar, vamos ter perspectiva, vamos ter esperança. É possível, o poder, ele pode ser, sim, alterado através das nossas mãos, através da nossa convicção. Mas é um desejo que precisa partir realmente do fundo do nosso coração para que a gente possa barrar atrocidades como essa. Obrigado. Devia ter sido a última, porque ela fechou, né? Já convocou pra luta, mas eu vou tentar fazer Mas isso convoca aí também. Gente, eu sou Morgane Buso, eu sou integrante da Frente Catarinense de luta pela descriminalização e legalização do aborto. Essa frente, ela existe desde 2017 aqui em Santa Catarina, né? A gente instaurou essa frente a partir do 8M, né? Que era um movimento uma frente ampla de mulheres que estavam se organizando em 2017, aquela greve internacional de mulheres, né? Vocês lembram bem esse contexto histórico maravilhoso que a gente estava vivendo? Agora eu olho para trás e penso saudades, porque o que a gente retrocedeu desde aquela época não estava nas nossas previsões. E aí eu vou falar de alguns lugares, assim, claro, eu concordo plenamente que a gente tem que estar munida de dados, né? Munida da realidade, porque a nossa realidade ela é cruel. E se a gente não tem dados, a gente também não consegue argumentar. Vai ter pessoas que vão falar sobre a perspectiva da religião, mas a gente precisa lembrar que o Estado é laico, né? Circulou esses tempos no Instagram, uma fala de uma âncora dos Estados Unidos que ela falava: eu não me importo com a tua religião, você pode acreditar no que você quiser, mas isso não diz sobre a minha vida, né? E aquilo é tão revoltante, o tom da voz dela, assim, que me tocou muito, porque é sobre isso. A gente precisa ficar revoltada que o nosso corpo, a nossa vida está sendo legislada, está sendo interditada por gente que está usando argumentos religiosos que não dizem respeito a mais ninguém além daquele próprio indivíduo. Então você pode acreditar no que você quiser, professar sua fé do jeito que você quiser, desde que seja algo íntimo, teu, individual, e o problema é seu mesmo. Ao resto, a gente, né, outras pessoas fazem também o que querem em suas vidas, e o Estado é laico. Ele vai respeitar a sua religiosidade, vai respeitar suas crenças, suas práticas, inclusive quando elas são racistas, quando elas são homofóbicas, porque é isso que é o Estado laico, mas você não vai poder impor isso para outras pessoas, muito menos você ocupar o Estado a partir do legislativo e do executivo para isso, né? E do judiciário, porque agora nós temos também pessoas ligadas às religiões dentro do judiciário brasileiro. Então é pra gente ficar revoltada mesmo, e esse é o tom da raiva que eu acho que a gente precisa ter também. Aí só colocar alguns pontos que eu acho que a Noellen já trouxe, mas quando a gente fala de aborto legal, já foi dito, né, que nós temos 3 hipóteses que o aborto é garantido no Brasil, e isso nunca esteve em discussão. Aí se tenta instaurar o Estatuto do Nascituro, se tenta colocar uma PEC lá absurda lá do Cunha, essas coisas absurdas que são formas de a gente retroceder no direito, primeiro, no direito inalienável, né, da nossa própria autonomia sobre os nossos corpos, de dizer o que é pessoa, né, o que é o conceito de pessoa para a legislação e para a Constituição brasileira, que é o ser humano depois que ele nasce, porque antes dele nascer ele faz parte do corpo de outra pessoa, então o corpo dessa outra pessoa que devia ser respeitado e colocado em primeiro lugar e cuidado, né, pelo viés da saúde, e é isso que eles tentam retroceder. E outra coisa que é tentar punir em casos específicos, que daí nesse caso é quando você provoca um aborto acima de 22 semanas. E aí, como já foi dito, não vou ficar repetindo, a gente sabe que as principais vítimas dessa criminalização vão ser pessoas que não têm acesso à saúde, já que a gente sabe que são as pessoas pobres, né, empobrecidas por esse sistema capitalista, negras, das periferias, das zonas rurais, né, das comunidades indígenas que não têm acesso à saúde. Essas pessoas que já têm dificuldade de acessar a saúde são as pessoas que vão chegar no serviço de aborto legal, se é que vão chegar, e a gente sabe que não chegam, né, com gestações avançadas. Crianças, né, meninas e crianças, enfim, que o gênero também não vem ao caso nesse aspecto, que engravidam por violência dentro da própria família, ou dos vizinhos, de parentes, e que demoram a identificar a violência, e a família demora a identificar a gravidez,
E aí quando chega no sistema de saúde, tem as profissionais de saúde que vão dizer, vamos iniciar o pré-natal. Então, e a gente sabe que além de ser direito o aborto nesses casos, né, porque todas as pessoas que são engravidadas antes de 14 anos, elas automaticamente devem ser reconhecidas, né, como vítimas de estupro de vulnerável, e elas não são reconhecidas assim, né, porque tem profissionais que também não são informados, mas também eles têm esse olhar, né, de garantir as duas vidas, esse absurdo. Ainda essas crianças, elas são pessoas que estão com maior risco de vida também, porque a gestação em corpos de menores de 14 anos, principalmente quando é 10, 11 anos, né, ela é uma gestação de risco, geralmente. O corpo daquela criança, ela não está preparado para ter uma gestação, muito menos para ter um parto. E é bom a gente lembrar que qualquer gestação, qualquer interrupção de gestação, gente, antes do parto, qualquer que seja, ela é mais segura que o próprio parto, né? Chega a ser 14 vezes mais arriscado você parir do que você abortar, independente da idade gestacional. E logicamente que quanto mais cedo você vai fazer o procedimento de aborto, mais seguro ele vai ser. Beleza, falando isso, é bom a gente dizer que, em média, pelo estudo da Rede Feminista de Saúde, nos últimos anos, agora atualizado, 20 mil crianças têm filhos nascidos vivos no Brasil por ano. Quanto é o número de abortos legais que nós temos no Brasil por ano, vocês sabem? Como eu já disse, crianças até 14 anos que automaticamente tinha que ter direito ao aborto legal, porque isso seria estupro de vulnerável, né? Então, todo mundo que foi estuprado tem direito ao aborto. Qual é o número de aborto legal? Foi mais de 20 mil? Porque daí aborto legal tinha que ser todas essas 20 mil que têm filhos nascidos vivos, que elas deveriam poder ter abortado, mais todas as pessoas que têm risco de vida e que elas decidem interromper a gestação para não correr risco de morrer durante o parto ou no avançar da gestação, e todas aquelas que foram estupradas que são maiores de 14 anos, e todas aquelas que têm anencefalia fetal, né, que o feto foi diagnosticado com anencefalia, que é uma malformação fetal que faz com que não exista vida depois do nascimento, né? Que aquele feto é inviável, que a gente fala de inviabilidade, né? Extrauterina, enfim. Qual é o número de abortos legais que nós temos no Brasil? Mais ou menos 1.700 por ano. No Brasil todo. No Brasil todo, por ano, né? Então, o que acontece com o resto, gente, né? O que está acontecendo que a gente não tem acesso ao aborto legal? Já foi falado, né, que a gente tem poucos serviços que fazem o aborto, e isso é por uma pesquisa da Marina, que é daqui da UFSC, que ela é nossa integrante da Frente Catarinense, que eu nunca vou deixar de falar dela, porque ela tem dado entrevistas para todos os jornais, inclusive Globo News, porque essa pesquisa dela é muito legal, porque fala dessas distâncias, né, até chegar ao serviço de aborto legal, mas também nós temos a objeção de consciência dos médicos, né? A maior parte dos médicos e profissionais de saúde alegam que realizar o aborto fere as suas crenças individuais, e eles têm esse direito, gente. O nosso Estado brasileiro ele é tão bacana que ele garante o direito da pessoa ter objeção. Então tudo bem, isso vai contra a tua crença? Ok. Mas o Estado, a instituição, o hospital, ele é obrigado a realizar o aborto legal. Então não vai ser você, mas a gente vai ter outro plantonista que vai vir aqui, que não tem objeção, e o teu aborto aqui está garantido. O teu atendimento em saúde, o teu acolhimento em saúde. E aí é uma saúde integral, porque esse acolhimento ele vai passar por uma equipe multiprofissional, que vai ter psicólogo, serviço social, enfermagem, anestesista e o médico ou a médica, que é quem vai realizar o procedimento, porque infelizmente no Brasil o ato médico ainda está restrito, né? O aborto é um procedimento, que vai ser a minha fala final, ele é seguro, muito fácil de ser feito, mas que hoje em dia somente o médico ou a médica tem a possibilidade de fazer, nenhuma pessoa da enfermagem pode realizar, o que é um absurdo, que é igual colocar DIU, não poder ser colocado por enfermagem, né? Pessoas da enfermagem, enfim. Beleza, só coloquei alguns pontos que eu não queria deixar de falar dos dados que eram necessários. Outra coisa que eu achei que valia a pena a gente falar é que o PL, quando a gente está falando desse 1904, toda essa revolta que gerou fez com que essa extrema-direita e essa galera que não é fundamentalista religiosa, porque se fosse não estaria nada na Bíblia que eles se fundamentassem para falar o que eles falam, não está na Bíblia. Enfim.
eles são só proselitistas religiosos, né? Eles não estão baseados em alguma coisa que, né? Um documento bíblico, né? Bom, enfim. Essas pessoas, eles usaram muito dessa revolta em torno desse PL para falar do punitivismo, que daí a Renfa já tem trazido esse debate também, porque a gente está agora debatendo a legalização da maconha, a descriminalização da maconha no STF, e também aquela PEC absurda, PEC ou PL 45 no Senado, né, que está sendo discutida sobre qualquer forma de qualquer droga que você tenha vai ser considerado crime, enfim, criminalização. Então eles usaram, porque é isso que a extrema-direita faz, né? Se não vai pelo viés de não tirar totalmente nossos direitos, direito de mulheres, pessoas que gestam, pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, tirar todos os direitos dessas pessoas, né? Eles vão pelo viés do punitivismo. É essa agenda da segurança pública que eles chamam, né? E aí o que eles falaram, que foi um argumento que me chamou muita atenção. Se o problema então é as crianças ou mulheres ou pessoas que gestam interromperem a gestação acima de 22 semanas, irem presas com penas maiores do que estuprador, então vamos aumentar a pena do estuprador. E aí a gente tem que cuidar muito com isso. Porque a gente já tem um debate, esse debate tem que chegar na universidade, que não é pela pena, pela criminalização dos atos, e muito menos pela prisão, né, pelo encarceramento, que a gente vai debater a sociedade. A gente sabe que quem é criminalizado, quem é penalizado e é preso no Brasil são pessoas pobres, negros, que não têm acesso à justiça, né? Então, eu não quero que o estuprador seja preso. Não é sobre aumentar a pena do estuprador. Eu não estou falando que eu não quero. Estou dizendo, não deveria ir por ali esse caminho. A gente tem que trabalhar com educação sexual nas escolas. A gente tem que trabalhar com uma desconstrução de uma sociedade machista, misógina, que odeia as mulheres e que odeia e que violenta e que mata todos os dias, constantemente, que mata pessoas trans, né? Como é o caso do Brasil ser o país que mais mata pessoas trans. É aí que a gente tem que conversar, né? Vamos desconstruir, vamos descolonizar, vamos falar sobre misoginia, vamos falar sobre gênero, vamos falar sobre orientação sexual, vamos falar sobre possibilidade de você ter autonomia sobre os seus próprios corpos, inclusive para usar suas droguinhas quando você quiser, sim, e não pelo viés da criminalização. Então eu queria chamar atenção também para isso, o quanto que esse PL foi usado e tem sido usado para aumentar a pena, e a gente não vai cair nessa. O movimento feminista está atento, mas a gente precisa que os outros movimentos, né, inclusive, né, quaisquer que sejam, também estejam atentos para não cair nessa falácia desse discurso absurdo. E aí, eu queria falar um pouquinho, agora para fechar, sobre o filme. O que já foi dito, eu estou totalmente de acordo, ele é muito forte, mas uma coisa que me incomoda, e aí vem de um lugar que é da minha militância mesmo, é o quanto o aborto sempre está conectado com questões de sofrimento, silêncio, dor, morte, sangue. E isso para mim é muito ruim, porque eu sou uma pessoa que, além de ativista da frente, pesquisadora de várias coisas, ativista de várias coisas, a gente tem acesso à Organização Mundial de Saúde, a gente conhece as redes latino-americanas e internacionais que acompanham abortos. Pessoas normais, que não são da área da saúde normais, né? Como se as pessoas da saúde não fossem normais. Mas elas são pessoas que são formadas, ou não, em múltiplos campos do conhecimento e que decidem, a partir do seu olhar cuidadoso, feminista, transfeminista, em acolher pessoas que desejam interromper suas gestações não desejadas fora do sistema de saúde dos seus países, né? Estou falando disso fora do Brasil, porque no Brasil sabe que o aborto é crime, então ficamos aqui. No caso dessas pessoas, desses grupos, o aborto é feito nas casas das pessoas, com os seus amores queridos, com os seus cachorrinhos fofinhos, com a TV na Netflix ligada no programa preferido, com o chazinho. E o aborto é algo seguro, porque hoje, graças às brasileiras, nós temos o misoprostol, que é um medicamento seguro, que ele provoca contrações uterinas e a expulsão do produto da gestação. E graças à França, lá nos anos 70, eles criaram a mifepristona, que é um RU 416, sei lá, que é um medicamento que faz parar a produção de progesterona, às vezes quando eu tenho que falar, eu esqueço, né? É engraçado. De progesterona, e aquele
desenvolvimento daquele embrião vai parar. Então o corpo já vai entender que não existe mais uma gestação e ele vai começar um processo de abortamento. E o misoprostol vem junto depois, nos países em que há mifepristona, né? No Brasil não temos. O misoprostol vem então para fazer a contração uterina e expulsar o produto da gestação. E esse procedimento, gente, ele é seguro, 98% de eficácia segundo a OMS, segurança, bem-estar, dói. Mas fora o fato de doer pra caramba, que é um procedimento que vai doer inclusive dentro do sistema de saúde, né, com o SUS, é um procedimento que pode ser feito de maneira segura dentro de casa. E aí o aborto, ele não precisa ser algo que vai estar lá naquele lugar do sangue, da agulha de tricô, do cabide, da morte. Ele também, a gente tem que também disputar esse lugar do aborto como um procedimento de autonomia dos corpos, de possibilidades de ressignificação, porque a gente sabe que todos os métodos contraceptivos falham, todos. O DIU falha, a pílula do dia seguinte falha de maneira muito grande, anticoncepcional falha, a camisinha falha, o coito interrompido falha, a tabelinha falha, o diafragma, todos falham, tem algum nível de falha. Até a própria vontade, né? Falha. E aí, a gente tem que pensar assim, beleza, então todas as pessoas que usam métodos contraceptivos e que falharam, elas são obrigadas a gestar e ter o filho, certo? É isso que o Estado brasileiro decide por nós. Todas as pessoas que não usam métodos contraceptivos, porque naquele mês no postinho não tinha, ela é obrigada a gestar até o final e parir e, né, geralmente criar também. Todas as pessoas são obrigadas. Por quê? Porque o aborto só é permitido em 3 casos no Brasil. Que é se você foi vítima de estupro, se você tem o seu feto tem diagnóstico de anencefalia e se você corre risco de vida. E é bom lembrar que risco de vida, a gente, é uma decisão médica. Não é a gestante que fala, gente, se tem 0,5% de risco de vida, eu prefiro não parir, porque minha vida é muito importante para mim, então eu quero interromper. Não é tão assim. O médico vai dizer, não, isso não é um alto risco. Quem é que decide? O médico. Então é bom a gente pensar também que além dessa autonomia, que o aborto ele tem que estar atrelado numa coisa da celebração da autonomia dos corpos. E essa celebração, ela pode sim ser bonita, porque se você tomar uma medicação tipo ibuprofeno para diminuir a dor, vai ser uma dor tolerável. E essa pessoa ela vai estar acolhida pelos seus queridos, da sua família, dos seus amigos, e não vai precisar recorrer ao serviço de saúde. Mas se recorrer ao serviço de saúde, vai ser atendido, vai ser acolhido, porque também existem muitas pesquisas que falam que a criminalização, ela muitas vezes acontece não no ato do aborto em si, mas depois, quando o aborto ficou retido, quando o aborto ficou infectado, quando a pessoa está num procedimento hemorrágico, num processo hemorrágico, e ela vai para o hospital, e aí alguém do sistema de saúde rompe com o código ético médico, ou código de ética da saúde, que diz que o sigilo profissional deve ser garantido, e aí ele comete um crime, porque isso é crime no Brasil também, você romper com o sigilo médico, e liga para a polícia e fala, olha, essa pessoa provocou um aborto, e aí automaticamente aconteceu várias vezes, vocês já ouviram falar, de pessoas ficarem algemadas ao leito hospitalar, enquanto estavam terminando o procedimento de limpeza do útero, que é feito pela curetagem no Brasil, porque aqui nós estamos na época medieval. Por que eu falo isso? Porque quem não sabe, nós temos outros mecanismos de limpeza do colo uterino, que é o AMIL, a aspiração anual intrauterina, que ele faz assim, e aí não precisa daquela cureta rasgando, raspando, e que isso geralmente incorre também em algumas cortes e às vezes até infecções mais graves. Mas eu queria terminar assim, que a gente precisa falar do aborto desse lugar também bonito, desse lugar do alívio, desse lugar da felicidade, porque ninguém quer abortar a gente sabe disso. A gente sabe que o aborto não é método contraceptivo, o aborto não é vou engravidar só para abortar. Não. Só que as pessoas, elas também não precisam colocar o aborto também no lugar de a minha vida acabou, porque a vida tem muita vida pela frente, né? O aborto é um procedimento comum da vida das pessoas que têm capacidade de gestar. Vai acontecer, seja espontâneo, seja provocado, seja pelo legal, seja pela forma autônoma, seja dentro de um país que
criminaliza, seja viajando para outros países que não criminalizam. Então, por que a gente não naturaliza também essa possibilidade, né? Tudo bem, não deu certo a pílula do dia seguinte, eu descobri que estou grávida. Ok, vou tomar lá minhas pastilhas, meus comprimidos, vou chamar as minhas amigas para estarem juntas comigo, e aí pronto, gente. Assim, por que a gente tem que falar sempre desse lugar de sofrimento, né? Então eu queria terminar também falando que é importante a gente entender que como um procedimento de saúde, também merecemos ter informação sobre ele, né? Merecemos ter informação sobre onde buscar. No Brasil, como eu já falei, é crime. Mas a gente tem as redes latino-americanas, enfim, dá para viajar para outros países. Mas eu estou dizendo isso assim, vamos falar sobre isso como possibilidades também de gestão dos nossos corpos, de gestão das nossas vidas, de autonomia, de celebração, de uma escolha, né? Porque só porque a gente engravida, e todas as pessoas que engravidam, elas são obrigadas a maternar, não, né? Porque isso também tinha que competir a cada um, igual a religião. Você quer ser mãe? Que massa! Que você vai fazer isso pela sociedade. Obrigada. Né? Quando quiser, eu ajudo, eu cuido, mas eu não quero ter essa responsabilidade, talvez, e eu não deveria ser obrigada a fazer isso, né? E aí não precisamos deixar as meninas pobres, sem acesso à informação, sem apoio dos familiares, silenciadas e usando agulha de tricô. Então também é importante que a gente saiba isso e que a gente reivindique o aborto e fale do aborto. E fale mesmo, sem medo, da misoprostol, da mifepristona. Esses dias eu dei uma entrevista para o TVT e aí eu acho que é engraçado que as pessoas nunca esperam, mas eu nunca vou deixar de falar. E aí elas ficam chocadas. Só que isso a gente pode falar, tá? O Brasil não permite a gente realizar o aborto, mas ele permite que a gente fale sobre, porque isso é conhecimento público, tá? Então não é ilegal a gente falar sobre esse tema. Então vamos também nos apropriar dessas informações, vamos saber votar, como eu queria terminar falando disso, da nossa responsabilidade. E uma última coisa bem rápida, eu sei que o meu tempo passou. Quando a gente fala de aborto também, não está só no lugar da autonomia dos corpos, a gente está falando de justiça reprodutiva. Exato. E aí quando a gente está falando de justiça reprodutiva, a gente está falando de racismo ambiental, garimpo, a gente está falando de acesso à saúde, a gente está falando da possibilidade das mulheres pretas terem seus filhos e os filhos não serem assassinados pela violência policial. A gente está falando de acesso à moradia, a gente está falando de acesso a bens básicos de informação, educação e alimentação, tudo. A gente está falando de direito à cidade e a circular, e ter bem-estar, e ter lazer. Então, só para a gente não deixar de falar que o aborto faz parte, mas a gente também tem que olhar para a big picture, né? Que é o quanto a nossa sociedade está aquém dos direitos básicos. E aí, quando a gente se revolta, a gente também precisa levar o caldo do PL junto com todo o resto do caldo, que é democracia, né? E justiça reprodutiva. Então, não esquecer jamais disso, porque num país colonizado, na atenção, ainda colonial, né? Pensar na atenção, as pessoas que mais sofrem ainda são as mesmas, e, por né? fim, são as pessoas indígenas, as pessoas negras, as pessoas campesinas. E aí não dá para falar sobre aborto num lugar somente de autonomia, porque existem outras camadas aí para que essa autonomia possa acontecer e que a gente também precisa garantir. É isso.